Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento, esse aqui é o Zequinha e a gente vai começar hoje a falar aqui no canal do professor Leonardo Nascimento sobre o nosso texto dessa semana, né? Nosso tema da semana, que é sobre a tal da disfunção somática, né? Então, vou falar um pouco para vocês sobre um estudo que fez exatamente essa correlação, né, da disfunção somática com pacientes com problemas gastrointestinais. Esse estudo aqui eu estou com ele no computador. Ele foi feito pela Karen e pelo Eric Snyder, que são professores lá da Andrew Terrorist University. Estou aqui com a camiseta da Andrew Terrorist University, a primeira universidade de osteopatia do mundo, né? Então, um abraço para Karen e professor Eric Snyder, tá? Que são professores da Andrew Terrorist Research Institute, lá da cidade de Kirksville, Missouri. Então, eles fizeram o título do estudo é Correlation of Somatic Dysfunction with Gastrointestinal Endoscopic Finding, an Observational Study. Então, foi feito um estudo observacional sobre as correlações entre disfunção somática e sintomas gastrointestinais. Deixa eu ficar mais para cá, que eu fico mais para frente da câmera. Quiseram fazer um negócio meio lateral, para não ficar tão de frente, que eu fico mais gordo ou mais magro, porque já reclamaram que está muito gordo, o rosto está grande. Escuta o que eu tenho para falar, para de me olhar. Melhor. Vamos lá. Então, assim, ó, o estudo tentou correlacionar os problemas gastrointestinais com a presença de disfunção somática. E a disfunção somática é o que o osteopata busca na avaliação para determinar se ele precisa tratar uma região ou outra, né? Como ele define a região de tratamento. E aí a gente já tem um primeiro problema, porque assim, algumas escolas de osteopatia adotam o modelo das leis de Frayer, né? Que é o modelo da IRS, da FRS, da NSR, que está descrito inclusive no livro do Capandi, né? As leis de Frayer estão descritas no livro do Capandi e são confirmadas por alguns estudos de anatomia também. Né, o padrão mecânico de movimentação vertebral, né, que descrito por Frayer, onde a vértebra, quando está numa posição não neutra, inclina para um lado e roda para o mesmo lado, tá? E quando a vértebra está numa posição neutra, ela inclina para um lado e roda para o lado oposto, como Capandi descreve esses movimentos, por exemplo, na coluna lombar. Tá? Então, Capandi, o primeiro livro de biomecânica da história, provavelmente também teve contato com Frayer e com os princípios biomecânicos de Frayer, que na época foram chamadas de leis de Frayer. E uma outra linha de escola de osteopatia, eles seguem o TART, né, que seria uma outra forma de avaliação para determinar a disfunção, né? Então, essa outra forma do TART é uma sigla, tá? Essa sigla de TART, o T quer dizer tenderness, quer dizer tensão, né? Diferença de densidade tecidual, asymmetry, né, que é o A de assimetria, restricted motions, então movimentos restritos, restrição de mobilidade, que é o R, e o T, que é tissue texture changes, ou alterações teciduais. Então o TART significa tensão, assimetria, restrição e alterações teciduais. Então a gente tem esses dois modelos de avaliação de disfunção somática. Nesse estudo, os autores utilizaram como parâmetro determinante dos problemas viscerais a endoscopia. Então, o que eles fizeram? Eles relacionaram as disfunções somáticas através do TART, não através das leis de Frayer. Então, através do TART, eles correlacionaram os pacientes com alterações do TART e enviaram para uma endoscopia. Então, o trabalho visou determinar se existe uma correlação dos achados palpatórios de disfunção somática com alterações gastrointestinais determinadas pela endoscopia e para identificar também quais os tipos de disfunção somática foram mais comumente correlacionados com as anormalidades gastrointestinais. Então, a gente espera que seja de um nível vertebral específico ou uma disfunção lombar eu posso correlacionar com o problema gastrointestinal. A gente espera que tenha uma relação com as regiões mais específicas, né, da inervação da via digestiva superior, por exemplo, de T5 até 10 nervos plânico torácico maior. Vamos ver o que aconteceu. Cada tipo de disfunção somática e as disfunções somáticas totais, a soma dos achados, né, desses pacientes totais, foram comparados com o tipo de procedimento endoscópio e os procedimentos endoscópicos normais, e a gente vai chegar
nesse ponto de discutir até a endoscopia desses pacientes. Então, 66 adultos participaram desse estudo, 43 receberam esôfago-gastroduodenoscopia, 40 receberam uma colonoscopia e 17 receberam ambos os procedimentos. Então, alguns foram o tubo pelo esôfago, analisando por cima, outro por colonoscopia por baixo e outro recebeu a análise dos dois tubos, né? A esôfago-gastroduodenoscopia e a colonoscopia também. A incidência de resultados do TART vertebrais variou de 70% a 98% de T12 até a região de sacro. Os participantes que receberam apenas esôfago-gastroduodenoscopia tinham mais disfunções somáticas do que aqueles que receberam apenas colonoscopia e aqueles que receberam ambos os procedimentos com um P significativo, ou seja, os pacientes que receberam os dois exames tinham mais disfunções por cima e por baixo, de acordo com os parâmetros clínicos desses pacientes. Não foi quem determinou, foi o clínico que eles deveriam fazer. Então, esses pacientes foram examinados no centro. Nesse centro, se eles tinham lesões digestivas altas e no colo, né, na parte digestiva mais alta e no colo, eles foram realizados os dois procedimentos. Os pacientes que tinham essas lesões nos dois compartimentos, eles tinham mais disfunções somáticas do que os pacientes que tinham indicação de procedimento por apenas uma via, ou a colonoscopia, ou pelo esôfago, né, ou a endoscopia. A incidência de resultados anormais endoscópicos variou de 98% no estômago para 0% na válvula ileocecal. Correlações positivas estatisticamente significativas foram encontradas entre os achados do TART e as anormalidades do esôfago. Junção gastroesofágica, piloro, cólon ascendente, cólon sigmoide, pontos de tensões específicas de Chapman e anormalidades do esôfago, junção gastroesofágica, piloro, cólon ascendente, cólon descendente, cólon sigmoide reto e uma sensibilidade específica visceral no esfíncter e anormalidades de duodeno, cólon ascendente e cólon sigmoide também foram encontradas nesses pacientes. O presente estudo encontrou numerosas associações entre disfunção somática e achados endoscópicos anormais. Futuras investigações devem incluir mais participantes para garantir um maior número de achados endoscópicos normais e limitar o exame físico para elementos de disfunção somática com um alto grau de variabilidade entre as vértebras dentro de um participante individual e entre os participantes, como anormalidades de densidade de textura e tecido. Esse estudo encontrou uma correlação interessante, mas se a gente for pensar na correlação que a osteopatia fala que a gente tem que ter, e a gente for olhar as tabelas do estudo, o que a gente percebe? Por exemplo, quando vocês conseguirem pegar o estudo, deixa eu ver aqui a página 363 do estudo, tá? Na página 363 do estudo tem assim, uma tabela com a região gastrointestinal do seu lado esquerdo, como que foi feita a visualização, a porcentagem de anormalidades, as anormalidades visuais, se elas coincidiram ou não, e aí foi uma grande coincidência, tá? A região que foi realizada uma biópsia, se tinha algum tipo de alteração, e os achados histológicos anormais. Então, nessa 363, você vai encontrar todos esses achados aí. Agora, a pergunta que eu faço é assim, e aí tem uma outra tabela 2, antes de fazer minha pergunta, tem uma tabela 2, que fala das regiões de disfunção somática, que tem um TART presente, desde o occipital até a região de sacro, e aí o que a gente percebe? Todos os parâmetros do TART. Então, se tem algum sinal do TART, é a primeira coluna. Se tem tensão anormal tecidual na região, a gente tem essa outra coluna de tenderness. Se tem alguma assimetria ou restrição de mobilidade, a gente tem a coluna do asymmetry ou restricted ROM. E a gente tem a tissue texture abnormalities, que é a última coluna do lado direito. O que acontece? Se você vai olhando qualquer anormalidade no TART, você percebe que elas variaram de 60% na região occipital, e aí você vê na região cervical entre 56% e 60% também. Na região torácica mais alta, de T1 até T4, variou entre 60% e 57%, a partir de T5 a variação subiu um pouco, e a gente fala muito que a principal alteração de pacientes com alteração na via digestiva alta é na altura de T5 até T10, e não foi a região de maior acometimento aqui no estudo do TART. Então, o que acontece?
pensando num raciocínio osteopático que a gente tem, tá com alguma deficiência aí, porque a região que a gente acredita que é a inervação simpática, né, que pode causar algum tipo de alteração, né, na via digestiva alta, não tem as anormalidades que a gente gostaria, ou seja, não tem uma alteração da informação simpática da região. Como é que está o parasimpático? Aí você vai lá em cima, 63% tem alteração de cervical alta, tá? Então, é relativamente alto, 95% na verdade tem alteração de cervical alta, ou seja, é muita gente. Então talvez o problema esteja no parasimpático, na informação parasimpática, né? Então precisa liberar esse trajeto do vago desses pacientes por uma alteração parasimpática. E esses pacientes tinham algum tipo de sintoma nessa região? Tinham, porque eles já estavam sendo examinados pelo clínico. Então o que a gente pode concluir, né, com esse estudo? Esse estudo ainda tem uma outra tabela que fala dos reflexos de Chapman, né, dos pontos neurolinfáticos de Chapman, e bate com a região de estômago e de esôfago também, tá? Então o que a gente pode concluir com esse estudo, que é um modelo de estudo de correlação, mas acabou sendo descrito como um estudo de correlação, observacional, desculpa, não foi descrito como um estudo de correlação. Nesse estudo observacional a gente pode perceber o seguinte: o TART está no caminho para a gente conseguir comprovar a disfunção somática, para a gente conseguir comprovar exatamente o que a gente trabalha dentro das terapias manuais, dentro da osteopatia, tá? E uma outra pergunta que fica no ar também é assim: será que a gente tem algum paciente com uma endoscopia alterada, sem sintoma, sem nenhuma alteração dos órgãos específicos? Então ele tem uma anormalidade na endoscopia e sem sintoma. Será que isso pode acontecer? Porque a gente já está acompanhando os estudos mais recentes que falam que, por exemplo, os pacientes com alterações de hernia de disco, tanto alterações de, por exemplo, tem um estudo interessante agora do pessoal do Rio de Janeiro, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que mostrou que pacientes com dor no ombro direito, quando fazem ressonância do ombro esquerdo também, tinham as mesmas alterações dos dois ombros. Ou seja, o ombro normal também apresentava alteração. A gente já sabe que pacientes com alterações lombares apresentam exames, pacientes sem dor lombar apresentam alterações nos exames lombares, como hernia de disco, protrusão, degeneração discal, degeneração facetária e até algum tipo de escorregamentos. Então, como é que a gente vai conseguir correlacionar isso com a parte digestiva, se eu também posso ter pacientes com alterações nos exames e sem sintomas na região? Tá? Então fica também uma outra questão aí: será que esse é o melhor modelo de estudo para a gente fazer, em virtude de tudo que a gente está vendo em relação a estudos por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do artigo dessa semana. Vou deixar no link aqui embaixo comentado o link para o paper, tá bom? E nos próximos vídeos eu posso até ensinar vocês a como é que pega um paper, como é que baixa, como é que busca por palavra-chave, tá? Então a gente manda perguntas aí para a gente poder ir interagindo no canal, e ver a melhor forma de vocês estudarem esse conteúdo. E lembra do que eu falo sempre: não acredita no que eu falo, vai ler a bibliografia e tira a sua própria conclusão, cria o seu senso crítico do que eu estou falando, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Um grande beijo.